Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Diz assim a palavra: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e os portões do inferno jamais prevalecerão contra ela. Pai, graças eu te dou nesta noite, fala conosco neste lugar, em o nome de Jesus, amém? Poder sentar no seu lugar. Edificando a igreja com honra. O texto que nós acabamos de ler foi logo depois de uma revelação com o qual Jesus perguntou para os seus discípulos, dizendo o seguinte: quem dizem por aí o que eu sou? E Pedro, ele toma a dianteira e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz o seguinte: sobre essa sua revelação, esse entendimento que você teve, essa revelação do pátio do Pai, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O próprio Jesus, ele lançou o fundamento, ou o próprio Jesus é o fundamento. E a palavra edificar quer dizer erguer, quer dizer levantar, construir algo. O próprio Deus estava em Cristo dizendo: eu vou erguer algo, eu vou levantar algo, eu vou construir algo, e algo que vai permanecer e que vai prevalecer contra o inferno, contra as potestades e contra os principados. Mas a base da igreja é algo com o qual Ele mesmo nos edificou, que é a rocha. A palavra edificar, ela significa erguer, levantar ou construir algo. Mas a palavra igreja significa eclésia, chamados para fora. Edificar vem do latim aedificare, que significa erguer, levantar, construir algo. Igreja no grego significa eclésia, que significa chamados para fora. Deus nos chamou para fora. E quando eu falo disso, eu lembro do acontecimento na terra do Egito. Deus chamando o povo hebreu para ir para fora. Deus usando Moisés, falando o seguinte assim, fala para Faraó: deixe o meu povo ir a caminho de 3 dias, que me celebre uma festa no deserto. Era Deus chamando o povo de dentro do Egito para fora. Para quê? Para celebrar Ele. Você é igreja, Deus te chamou para fora, para trabalhar em você e operar em você e através de você. Você é a igreja. Honra no grego significa timao ou timeia, que significa fixar valor, estimar, ou se não reverenciar. Honra no hebraico significa kabed, reconhecer o peso ou valor de uma pessoa e sua autoridade. Jesus está edificando algo com honra, algo que tem valor, algo que tem peso, que tem autoridade. O Senhor está edificando a sua igreja em algo que tem peso, algo que tem valor. Ele próprio estabeleceu esse valor. A igreja está sendo edificada com princípios, e princípios são eternos. A igreja está sendo edificada em honra. Honra no latim significa onus, ou honra, reputação, dignidade. Mas essa noite nós iremos trabalhar aqui em cima da palavra honra, no sentido de peso, da autoridade de alguém, do peso e da autoridade de alguém. E eu quero aqui trabalhar em cima e dando alguns exemplos. Vou falar de honra, mas eu quero deixar alguns exemplos de pessoas que trilharam ou desceram pelo caminho da desonra. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus diz assim, eu honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezar serão desprezados. O Senhor está levantando uma grande edificação, Ele está erguendo uma grande edificação, Ele está estabelecendo uma grande edificação. O próprio Jesus, o autor, ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta vez ser pedra de esquina, pedra angular, pedra preciosa.
E naqueles dias, quando Jesus disse isso, pessoal, vocês não leste, vocês não viram o que está escrito, que a pedra que eles rejeitaram, os construtores rejeitaram, vieram a ser a pedra de esquina, a pedra angular ou a pedra principal. E para escolher uma pedra angular, uma pedra principal, para uma edificação, pastor Dolores, ela era passada por alguns testes. E quando surgiu esse ditado, essa palavra que Jesus falou, vocês não leste o que está escrito, que é a pedra que os construtores rejeitaram. Por quê? Conforme está registrado em 2 Reis, capítulo 6, quando o templo foi ser edificado, o templo de Salomão, gastou 7 anos para ser edificado, e 180 mil trabalhadores para edificar o templo de Salomão. E eles pegavam madeiras e pedra, pastor Demar, mas no lugar onde estava sendo edificado o templo, não poderia haver barulho, não poderia haver burburinho, tinha que haver reverência para edificar a casa de Deus. A Bíblia fala que era tirado da pedraria, ou tirado de Sidom, era trazido da madeira, e chegando já vinha tudo para ser montado. E conta-se, conforme a tradição rabínica, que Irão, que fornecia madeira e pedra, mandou, pastor Ivanete, uma pedra fora de tamanho, uma pedra sem forma, fora do tamanho, e os edificadores não entenderam, e colocaram aquela pedra de lado, pastora Ângela, e ela ficou de lado porque ela estava fora dos padrões das outras pedras. Mas com o tempo, eles viram que para a edificação estar ligada uma na outra, precisava de uma pedra de esquina, precisava de algo que ia fazer a ligadura. A pedra de esquina é aquela que sustenta toda edificação, a pedra de esquina é aquela que sustenta todo edifício, é a pedra mais importante para uma edificação. E essa pedra, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar apropriada para resistir o quê? As temperaturas da geada, do calor. Então ela tinha que ser importante, ela não podia trincar. E o que eles faziam outrora? Eles pegavam essa pedra, pegava e colocava ali lenha, colocava ali alguns arbustos, colocava folhagem, palha, colocava betume e colocava fogo nela, porque a pedra, ela consegue atingir grandes temperaturas em questões rápidas. E depois que ela já estava aquecida, eles vinham e jogavam água nela. Se a pedra trincasse, ela não servia como pedra de esquina, pedra angular. Aqui ó, Jesus passou pela prova do fogo, depois lançaram água sobre ele, e ele não trincou, ele não rachou, sabe por quê? Era pedra de esquina. No tempo de Salomão, a pedra ficou isolada, pastor Sebastião. Aí eles entenderam, só tem uma pedra aqui, Irão mandou e nós ignoramos ela, tem uma pedra aqui, vamos avaliar. E quando eles foram avaliar, a pedra que eles tinham rejeitado por muitos dias, por muito tempo, ela se tornou pedra de esquina, pedra angular, e edificou todo o santuário, todo o templo. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular, que veio para edificar um templo de adoração para Deus. Você é casa de Deus, e está sendo edificado, está escrito, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra na sua vida. Você é eclésia, você é igreja, ele te chamou para fora para construir uma grande edificação para Deus. Nós estamos sendo edificados, em princípios, e princípios são eternos, edificando a igreja com honra, em tempos difíceis, em tempos de crise, onde a igreja enfrenta, onde passamos por crise, por dificuldades, por afrontas. Muitos têm optado em trilhar o caminho da desonra. O Senhor Jesus diz o seguinte, ó: fizeste um pouco menor do que anjos, e o coroastes de glória e honra. Aqui, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, igreja do Eterno, você foi feito um pouco menor do que anjos, coroado de glória e de honra. Você foi coroado com glória, você foi coroado com honra. O Senhor mesmo estabeleceu esse peso sobre você, esse peso está sobre nós. Mas muitos têm procurado e têm decidido em trilhar ou descer pelo caminho da desonra. Desonra a Deus como o Senhor. Adão e Eva desonraram a Deus como o Senhor. A palavra Senhor vem do grego Kyrios, significa dono, proprietário. A Bíblia fala que nós somos propriedade particular dele.
nós pertencemos a Ele. Mas sabe o que Adão e Eva fez? Eles desonraram a Deus como o Senhor da vida deles, porque eles queriam ser dono deles próprios. Eles queriam ser o próprio dono da vida deles, da história deles. Eles desonraram o Senhor no jardim do Éden. Eles desonraram Deus como Senhor, como dono, como proprietário, porque eles queriam viver a sua própria vida. E nos dias de hoje não somos diferentes. Nós falamos que Ele é Senhor, mas nós queremos conduzir a nossa própria vida do nosso jeito, da nossa maneira. Aqui Ele é Senhor da sua vida, você é servo. Se Ele é Senhor, Ele é dono. Se Ele é dono, Ele é proprietário. Ele tem direito da minha vida, da sua vida. Mas Adão e Eva quiseram viver independente. Por isso desonraram o Senhor, desonraram a Deus como Senhor e perderam o Éden. Outro exemplo de desonra é Caim. Caim desonrou a Deus e desonrou o altar. Vivemos um período onde as pessoas não entendem o que é uma vida no altar e desonra a Deus e desonra o seu altar ou a sua vida. Caim, ele desonrou a Deus e desonrou o altar. Altar no grego significa lugar de encontro, lugar de sacrifício. Oferta significa corban, aquilo que me aproxima do altar. O altar é lugar de encontro. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 4 que decorrer de dias, Caim e Abel vieram até Deus, encontrar com Deus. E a Bíblia fala que cada um apresentou o que eles tinham. Mas a palavra frisa que Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta, porque Caim estava na carne. Romanos 8, versículo 8 diz o seguinte: portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Caim não conseguiu agradar a Deus porque estava na carne. Ele desonrou a Deus e desonrou o altar. Por quê? Porque ele trouxe para o altar aquilo que ele queria. Ele trouxe para o altar aquilo que era fora do padrão de Deus. E Deus disse: ó, Caim, se você procederes bem, não serás aceito. Caim procedeu mal, aí até o altar. Aqui, ó, muitas vezes nós estamos desonrando a Deus e o altar, porque estamos procedendo mal, indo da nossa maneira, do nosso jeito. Caim queria ser aceito, mas do jeito dele, da maneira dele. A oferta dele não tinha sangue. Ele queria ter um encontro com Deus, mas a oferta dele não tinha sangue. Pastor, mas a Bíblia não fala isso. Aqui o próprio Deus estabeleceu o padrão. O próprio Deus deixou um exemplo no Éden. Quando o homem e a mulher pecou, o próprio Deus sangrou um animal. Ele matou um cordeiro e vestiu o homem e a mulher com peles de animal, para cobrir a vergonha, a humilhação deles. E a partir dali aqui ele ficou com um padrão. Ele disse: ó, se vocês querem aproximar de mim, tem que ter sangue. Se vocês querem aproximar de mim, querem encontrar comigo, tem que haver remissão de pecados. Era o padrão de Deus. Só que ele foi do jeito dele, da maneira dele, e desonrou o altar. E olha o que aconteceu. Ele foi rejeitado. Isso aqui que depois ele fez: chama o seu irmão para o campo. Ele preferiu, igreja, matar ou derramar o sangue do irmão dele do que derramar sangue de um animal, para honrar a Deus. Por causa do ego dele, pastor Ivanete, ele optou em derramar sangue do irmão dele do que derramar sangue de um animal e ser aceito por Deus. A Bíblia fala que Caim, ele foi rejeitado porque ele procedeu mal. Outro exemplo de desonra é o exemplo de Esaú, primogênito de Jacó, ou primogênito de Isaac. A Bíblia fala que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Sabe por quê? Porque ele foi profano. Ele desonrou a Deus e a sua bênção, a bênção da primogenitura. Você e eu, igreja, temos a bênção da primogenitura em Cristo Jesus. Não rejeita aquilo que Deus tem te dado. Esaú rejeitou a bênção da primogenitura. Ele desonrou a Deus e a sua bênção, porque naqueles dias o filho mais velho, ele tinha a bênção do pai, mas também tinha a bênção de Deus. Sabe o que ele fez? Por causa de um momento, por causa de uma situação, por causa de uma necessidade, ele negociou as bênçãos espirituais pelas bênçãos materiais. Igreja, eu estou olhando para a igreja que ama as coisas espirituais, que ama a bênção de Deus. Você não vai negociar a bênção de Deus pelas bênçãos materiais. Você não vai ser profano como Esaú foi. Esaú, ele
trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, desonrou a Deus e sua bênção. Outro exemplo é o exemplo de Rúben. Rúben, primogênito de Jacó, ele desonrou a Deus e o leito do seu próprio pai. Como o filho mais velho, ele se envolveu com uma das concubinas de Jacó, e por causa desse envolvimento, por ter desonrado seu pai, o leito do seu pai, ele, como filho mais velho, como primogênito, o menor tomou o lugar do maior, o primeiro se tornou o último. Ele tinha o direito da primogenitura, mas por causa de ter desonrado seu pai, desonrado a Deus e o leito do seu pai, ele perdeu a bênção da primogenitura. Há princípios, igreja. A Bíblia fala: honrarás o teu pai e tua mãe para que te vá bem. É princípio de honra. Se você honra os seus progenitores, você está honrando o próprio Deus. Rúben, ele desonrou o seu próprio pai e perdeu a bênção da primogenitura. O exemplo de Judá, um dos filhos de Jacó, ele desonrou a Deus, negociando a identidade dele e a autoridade dele. Jesus quer edificar a sua igreja com honra, e se você vai ser edificado com honra, ele vai preservar a sua identidade e a sua autoridade. Mas sabe o que Jacó faz? Judá faz, ele sai para o campo, e ali ele vê uma mulher, que era sua nora, e ela consegue seduzi-lo, e ele deita com ela. Ele não tinha como pagar aquele momento de prazer. Sabe o que ele faz? Ele entrega na mão daquela mulher que era vista como prostituta, entrega o anel dele, o cordão dele e o cajado dele. Judá era um príncipe, e nesta noite o Espírito Santo diz o seguinte: não negocie o teu anel, não negocie o teu cordão, não negocie o teu cajado. Deus te deu anel, Deus te deu cordão, Deus te deu cajado, igreja. Ele te tem edificado com honra. Mas não negocie por causa de momento, por causa de prazer. Os prazeres são momentâneos, mas a sua reputação, a sua moral, a sua imagem vale mais. Sabe o que eles fazem, pastor Sebastião? Ele entrega o anel dele, o selo dele, entrega o cordão e o cajado na mão de uma prostituta. Não negocie o que Deus tem te dado, homem. Não negocie o que Deus tem te dado, mulher. Deus tem te dado selo, Deus tem te dado cordão, Deus tem te dado cajado. Você tem uma identidade em Cristo, você tem autoridade nele. Sabe por quê? Você é a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não negocie o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Outro exemplo de Arão e Miriam, que desonrou a Deus tocando na sua liderança. Jesus está edificando a sua igreja em honra, sobre algo que tem fundamento, que tem peso, que tem autoridade. Mas muitos têm trilhado o caminho da rebelião, muitos têm trilhado o caminho da insubmissão, deixando de honrar os seus líderes, a sua liderança, os seus guias, os seus pastores, as suas pastoras. A Bíblia fala que eram 3 irmãos: Miriam mais velha, Arão do meio e Moisés o mais novo. Ele era o mais novo, mas Deus escolheu ele para liderar, Deus levantou ele para ser o cabeça. Mas por causa de uma fraqueza de Moisés, porque a esposa dele tinha abandonado ele, os filhos tinham abandonado ele, ele carente, debaixo de pressão, ele casa com a mulher cuxita. Aí os irmãos mais velhos vieram ali afrontar ele, dizendo assim: você não podia ter casado com essa mulher. E começou a questionar sobre Moisés de não poder casar com aquela mulher. A Bíblia fala que Deus manifesta na tenda do encontro, ou na tenda da congregação, assim: Moisés, chama Arão e chama Miriam, eu vou falar com ele. E os 3 diante do Senhor, Miriam, Moisés e Arão. E Deus falou assim: Miriam, Arão um passo à frente,
E você, quando eu quero falar com um homem ou com uma mulher, eu falo com sonhos e com visões, mas esse Moisés que vocês levantou contra ele, eu falo face a face, boca a boca com ele. Quem são vocês para levantar contra ele? A Bíblia fala que eles se levantaram contra uma autoridade. Não levante contra a tua autoridade. O teu pastor lá na tua igreja é a tua autoridade. A tua pastora lá na tua igreja é a sua autoridade. Não levante contra o seu líder, seja o seu pastor, o líder de departamento. Ele está no lugar certo, na hora certa, para quê? Para te abençoar. Ah, pastor, mas ele não é, eu sou melhor do que ele. Aqui, ó, se você fosse melhor do que ele, Deus não tinha colocado ele, tinha colocado você. O que a Bíblia fala que Deus, assim, Moisés afasta, e Deus lança juízo. E a Bíblia fala que a maldição pegou em Miriam e ela fica leprosa. Vivemos um tempo onde muitos estão ficando leprosos, estão perdendo a sua imagem por causa do engano, por causa da rebelião, da insubmissão. A Bíblia fala que ela ficou leprosa. Pastor, mas e Arão? Aqui, ó, Arão não ficou leproso, sabe por quê? Ele tinha algo, pastora Dolores, que Miriam não tinha. Ele tinha um colete sacerdotal. Ele tinha um colete sacerdotal sobre ele, com as pedras de Israel sobre o peito dele. Aí Deus olhou e falou assim, ele tinha direito de ser amaldiçoado, mas eu não posso amaldiçoar algo que eu já abençoei. Eu não posso amaldiçoar algo que eu já abençoei. Eu não posso amaldiçoar algo que eu já abençoei. Aqui, ó, levante sua mão direita, eu quero profetizar. Aqui, ó, ninguém pode te amaldiçoar, nem nos céus, nem na terra, porque aquilo que Deus já abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Você está abençoado, sua casa abençoada, sua família abençoada. Por quê? Porque Arão tinha peitoral de justiça. O peitoral ele tinha, pastora Ângela. Deus lançou, quem não tinha ficou. Por causa de Miriam, do seu pecado, Arraial ficou parado 7 dias. Porque desonrou a Deus e desonrou a sua liderança. Cuidado, honra os teus líderes. Se submete, porque virá peso de glória sobre a sua vida. Virá peso de glória sobre a sua vida, sua casa, sua família. Outro exemplo, o exemplo de Acã, que desonrou a Deus tocando nas coisas sagradas. Acã significa perturbador, destruidor. Acã tocou nas coisas sagradas. Ele não podia ter tocado. Por quê? Porque eles estavam entrando em Canaã, pastor Júnior. E Jericó era as primícias de Canaã. Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. Então eles não poderiam pegar despojo de guerra, pastora Marilza. Era do Senhor, dedicado a Deus. Mas Acã, movido pela cobiça, ele apropriou de coisas sagradas. Ele tocou no sagrado e ele morreu. Quem toca no sagrado morre. Aqui, ó, não desonra a Deus tocando no sagrado. Não desonra a Deus tocando aquilo que é santo. E Deus, ele tem coisas santas na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua palavra. Então não toque no que é sagrado, porque quem toca no sagrado morre. Acã morreu porque tocou no sagrado. Desonrou a Deus tocando nas primícias. Ele não era digno, pastora Flávia, de tocar nas primícias, mas desonrou a Deus tocando nas primícias. Outro exemplo é o exemplo de Geazi, que desonrou a Deus mentindo ou enganando o profeta. Geazi, ele trilhou o caminho da desonra, porque ele mentiu, ele enganou o profeta. Hoje vivemos um tempo onde as pessoas, elas têm achado tão normal mentir e viver uma vida de engano. Geazi tentou enganar o profeta velho, pastor Custódio, porque estava cego. Ele tinha perdido a vista, mas não tinha perdido a visão. Ele tinha perdido as vistas, mas não tinha perdido a visão. Aí o auxiliar pensou que podia enganar, já está velho, está cego,
já não consegue enxergar mais, perdendo a vista. Mas ele estava perdendo a vista, mas ele tinha visão de Deus ainda. Deus mostrava para ele, revelava. Quem crê que Deus continua revelando? Quem crê que Deus continua mostrando? Aqui está escrito: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus vai te revelar coisas grandes, Deus vai te revelar coisas que você não sabe. Aí vai Geazi correr atrás de Naamã, que foi curado. Aqui o meu Senhor te dispensou, mas chegou alguns filhos dos profetas, está precisando de roupa, está precisando de algumas coisas. A Bíblia fala, irmãos, que ele voltou, pastor Orlando, ficou quietinho, escondeu. Aí já Eliseu fala assim: Geazi, aonde você está? Ou aonde estava? Assim, eu estava por aqui mesmo. Assim, por acaso não foi o meu espírito contigo encontrar com aquele homem? Portanto te digo, porque me desonraste e mentiste para mim, me enganando, a lepra de Naamã vai para você e toda a sua descendência. Não desonre, não use de engano, não deixe o diabo encher o seu coração para querer enganar, para querer mentir, porque a lepra vem, a maldição vem. E esse exemplo é clássico no Velho Testamento, mas o Novo Testamento, pastor Demar, fala de Ananias e Safira, que quiseram enganar o apóstolo Pedro, mas eles atraíram para si sentença, juízo, morte para eles. Geazi saiu da linha sucessória, porque trilhou o caminho da desonra. Outro exemplo: Judas desonra a Deus e trai ou quebra as suas alianças, vendendo o verbo vivo, vendendo a palavra de Deus, ou vendendo o seu amigo, por causa de 30 moedas de prata. Judas, ele tinha a principal função no ministério de Jesus. Judas era tesoureiro, administrador, foi dado para ele, foi confiado a ele. Agora ele vai, pega e vende Jesus, traz Jesus, quebra uma aliança com Jesus. Alguns estudiosos falam que as 30 moedas de prata romanas daria para comprar uma fazenda nos dias de hoje. Ele trocou Jesus possivelmente por uma mas a Bíblia fala que depois que ele traiu Jesus, que ele viu que ele derramou sangue inocente, ele vai lá e entrega aquelas moedas no pátio do templo ao sacerdote, e eles compram um campo com dinheiro para sepultar Judas. Judas, ele traiu Jesus, e ele se predispôs a isso, igreja. Foi uma predisposição, não é porque ele nasceu para trair, não. Qualquer um podia ser o traidor, mas ele se predispôs em trair por causa da sua ganância, por causa da sua ambição. Traiu, negou o seu Senhor, o seu amigo que o chamou. Ele traiu Jesus, traiu o seu chamado, traiu a sua vocação. Foi separado para ser apóstolo de Jesus, mas por causa da traição, outro ocupou o lugar dele. Desonrou a Deus, quebrando alianças, traindo. Último exemplo, Demas. Desonra a Deus e abandona os princípios. Registrado em 2 Timóteo capítulo 4, o velho apóstolo Paulo, doutrinador da igreja, dizendo: Timóteo, quando vier ter comigo, vem depressa, porque Demas, ele me abandonou, me largou, amando o mundo presente. Pessoas que, por causa do mundo presente, têm abandonado as igrejas, abandonado os cultos, abandonado o ministério de louvor, a coreografia, abandonado o ministério da palavra, do ensino, abandonado o ministério com criança, com adolescente, com os jovens, por causa do mundo. Demas, ele desonrou a Deus, abandonando princípios. Princípios são eternos, que eu e você viemos honrar os princípios. Demas amou o mundo presente, desonrando a Deus e abandonando os princípios. Não abandone o princípio que Deus já estabeleceu para você.
Deus tem honra para mim, Deus tem honra para você. E tudo que o diabo quer é roubar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te doou, aquilo que Deus te proporcionou. Está escrito em Apocalipse o seguinte: guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Eu quero aplicar aqui, guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua honra, para que ninguém roube a tua reputação, a tua dignidade. O diabo quer tirar a honra da igreja, mas ele não vai tirar a sua honra, não vai tirar a minha honra. Nós somos edificados sobre a rocha que os construtores rejeitaram, mas o Pai elegeu ela como pedra angular, pedra de esquina, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vai trilhar o caminho da honra, você vai trilhar o caminho da honra. Você vai trilhar o caminho da honra. Levante sua mão direita. Você vai trilhar o caminho da honra. Sabe por quê? Você não vai trocar a mesa de banquete por causa de pratos que o diabo tem colocado diante de você. O que Deus tem para você é maior, o que Deus tem para você é melhor. Deus tem uma mesa de banquete já posta e preparada. Então chuta o prato do diabo. Não deixe ele roubar o que Deus tem te dado. Não deixe o diabo roubar aquilo que ele tem te dado, aquilo que ele tem te proporcionado. Você é a igreja, você é a eclésia, chamado para fora. Deus te tirou para fora, sabe para quê? Para trabalhar em você, para te edificar. Nós somos pedras vivas nessa grande construção. O Senhor está edificando, Ele vai terminar esta obra que Ele começou em você. E o diabo não vai roubar a tua honra, não vai roubar a tua reputação, não vai roubar a sua imagem, nem a sua dignidade, porque você está sendo edificado nele e para ele, porque está escrito: é ele que gera em nós tanto querer como efetuar. Ele está edificando a sua igreja em honra. Você vai trilhar o caminho da honra, você vai honrar a Deus como Senhor, você vai honrar o altar, você vai amar as coisas espirituais. Por isso você está aqui nesse início de feriado, aqui recebendo algo espiritual da parte de Deus, amando as coisas espirituais. Você vai continuar honrando o Senhor, e Deus vai continuar te honrando. Deus tem honra para você, Deus tem honra para a tua casa, para a tua família. O diabo tem que trabalhar para tirar a sua honra, para tirar a sua reputação e sua dignidade, mas Deus tem honra para essa igreja. Deus tem honra para essa igreja. Ele está te edificando. Você vai permanecer e vai prevalecer. Entende isso? Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Você quer dizer isso, igreja? Uma igreja sendo edificada com honra. Ele está dizendo o seguinte assim, em Cristo Jesus vocês já triunfou. Eu e você vivemos em triunfo. Sabe o que é ser mais do que vencedor? É viver em triunfo. Você vai muito mais do que vencer, vai viver em triunfo. Quem vai viver em triunfo diz amém. Porque está escrito: e Ele nos assentou. Nós estamos sentados em lugares celestial, acima dos principados, potestade, dominadores do mal, hostes malignas. Nele você triunfou. Nele nós triunfamos. Isso é ser mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque uma coisa é você vencer e ter que vencer de novo. O triunfo vai além, pastor Custódio. Só para você entender aqui, Golias levantou para afrontar Israel, tirar a honra de Israel, humilhando Israel, trazendo vergonha sobre Israel. Mas a Bíblia fala que Davi se levanta e fala assim, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, com o qual você tem afrontado. E é hoje, não será amanhã, é hoje que Ele vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou te derrubar e vou cortar sua cabeça. E todos saberão, e todos saberão, e todos saberão que há Deus em Israel, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. A Bíblia fala que Golias amaldiçoou Davi, e Davi com 5 pequenas pedras, lapidadas pelas águas do ribeiro,
5 pequenas pedras lapidadas pelas águas do ribeiro. Ele pega só um, só, ele é grande, não tem como errar. Davi derruba Golias. Teve vitória? Sim. Mas Davi, ele não só contentou em derrubar Golias. Davi vai correndo, pega a sua espada e corta a cabeça. Davi não venceu Golias. Davi, pastor Sebastião, ele triunfou sobre Golias. Ele não venceu somente Golias, pastor Joanes. Ele triunfou sobre ele. Você quer triunfar em Deus? Você quer triunfar com Deus? É você exercer domínio, exercer autoridade, exercer governo. Deus chamou a igreja e se edificou uma igreja com honra. Sabe para quê? Exercer governo, exercer domínio e exercer autoridade. Quantos que eu estou aqui nessa noite, estou olhando para quem vai exercer governo, autoridade e domínio, porque está sendo edificado com honra? Levanta a mão. Eu estou te vendo. Você vai exercer governo, vai exercer domínio. Ele triunfou sobre Golias. Falou assim, ó, esse aqui, esse não afronta mais, esse não humilha mais, esse não escarnece mais. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus você já triunfou. Sabe aquilo que está tentando te dominar? Aquilo que está tentando te envergonhar, te humilhar, te escravizar, você está acima dele. Você está acima dele. Abacuque capítulo 3, versículo 19. O Senhor Jeová é a minha força, minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como das costas, e me faz andar em lugares altaneiramente, em lugares altos, em lugares sublimes. Uma igreja edificada com honra vai andar sempre por cima, sempre honrada, cabeça erguida. Você vai viver em triunfo, você vai viver em governo, você vai viver em autoridade. Deus chamou, e Deus está edificando essa igreja com honra, edificando uma igreja com princípios de autoridade espiritual, princípios de autoridade, princípios de governo, princípios de bênçãos espirituais. Essa igreja está sendo edificada com honra. Assim, a minha vida está sendo edificada com honra. E o próprio Deus que está fazendo isso, e a obra que Ele começou, vai ser, Ele vai terminar. Ele vai terminar o que Ele começou. Ele vai terminar o que Ele começou. Ele vai terminar, Ele tem pressa. Ele vai terminar o que Ele começou. Você é obra dEle. Esta obra não vai ficar inacabada. Tudo que o diabo quer é que a obra fique inacabada, que a obra paralisa, mas na sua vida não, a obra vai continuar. O diabo tentou paralisar a obra, tirar os construtores do canteiro de obra, mas Jesus mandou você retornar. É tempo de voltar a trabalhar, é tempo de produzir, é tempo de realizar mais. Sabe por quê? Tem honra de Deus para você, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tem honra de Deus para você, tem honra de Deus para mim. Aqui ó, Deus já preparou para você, Deus já preparou para você, já está tudo preparado. Ele há de te honrar, Ele há de me honrar. Eu creio nesse Deus que está edificando a sua igreja em honra,